Vamos falar agora sobre densidade de probabilidade. É, vamos lá, vamos por partes. Primeiro a gente introduziu a média como o primeiro descritor de uma amostra de dados. Bacana? Aí eu discuti com vocês que duas amostras podem ter a mesma média, mas podem ter dispersões diferentes. Né? Uma pode estar mais espalhada, outra pode estar mais juntinha. Os dados podem estar mais concentrados em torno da média. E a medida de dispersão, ou as medidas de dispersão, são a variância e o desvio padrão, certo? São as mais populares. Além disso, além dessa questão da dispersão, as distribuições, ou os dados com os quais você está trabalhando, esses dados escalares, eles podem ter uma distribuição diferente. Eles podem ser diferentes com respeito à distribuição. Por exemplo, uma distribuição que é super diferentona, que não costuma acontecer na nossa prática, nas nossas análises, é a chamada distribuição uniforme. Vou começar discutindo, falando sobre ela para vocês, certo? Imagine que você tem um dado de 6 faces, e vocês vão jogar esse dado várias vezes. Joga 5, 10, 20, 1 milhão de vezes. Bacana? Imagina que você joga 1 milhão de vezes. Melhor, vou jogar 6 mil vezes. Não precisa ser 1 milhão, não. 6 mil vezes. 6 mil vezes já é bastante. Então eu joguei um dado de 6 faces 6 mil vezes. Vocês concordam comigo que é razoável esperar que o número 1 ocorra mais ou menos 1000 vezes? O número 2, mais ou menos 1000 vezes. O número 3, mais ou menos 1000 vezes. Certo? É razoável a gente esperar que a probabilidade de ocorrência de cada resultado seja a mesma. Certo? Se o dado não for viciado. Se o dado for viciado, é até bom você trocar de dado, né? Porque a ideia é que ele não seja, não é não? Então, se a gente fosse colocar um gráfico, né, um gráfico de barras, com a quantidade de ocorrências de uns, quantas vezes ocorreu 2, quantas vezes ocorreu 3, quantas vezes ocorreu 4, quantas vezes ocorreu 5 e o 6, a gente deve obter um gráfico que é aproximadamente horizontal, com barras mais ou menos no mesmo nível, flutuando um pouco, por flutuação estatística, certo? Por razões aleatórias. Mas esse gráfico deve ser aproximadamente uniforme, certo? Por isso a gente diz que a distribuição de probabilidades numa jogada de dados, ela tende a ser uma distribuição uniforme. Geralmente não é isso que nós observamos, por exemplo, nas avaliações educacionais. Costuma haver um acúmulo dos estudantes em algumas regiões do espectro, né, da escala que você usa para avaliar os estudantes. Isso em avaliação de conhecimento, mas também avaliações de atitude, enfim, qualquer outra coisa, qualquer outra propriedade educacional que você possa quantificar numa escala, ela costuma acumular as pessoas numa região da escala e apresentar duas caudas, né? Uma cauda para frente e uma cauda para fora, certo? Então ela não é uniforme, ela tem um formato que tende a uma boca de sino, às vezes achatado, às vezes não, às vezes com algumas deformidades, mas ela tende a um formato mais ou menos assim, certo? Com muitas pessoas acumuladas em torno, por exemplo, você faz uma prova que todo mundo tirou 5, 6, então ali em torno da nota 5, 6 tem uma galera da turma, tem gente tirando 10, gente gabaritando a sua prova, gente zerando a sua prova, certo? É isso. Bacana. Então essa é uma situação que na pesquisa educacional e em várias outras pesquisas, em pesquisa em ciência da natureza, é uma situação mais comum, que as variáveis tenham uma distribuição não uniforme. Bacana? A gente vai avançar essa discussão aos poucos. Aqui a gente tem um exemplo de uma distribuição não uniforme, que é claramente assimétrica. Bacana? Como uma distribuição de renda. Essa distribuição está representada por uma função chamada densidade de probabilidade. O que é a função densidade de probabilidade? Ela é uma função definida de tal maneira que a integral dela, ou, em outras palavras, a área debaixo da curva, em um certo intervalo, define ou determina a probabilidade de uma ocorrência de que um certo dado apareça naquela região. Então, assim, imagina que mas já agora não é mais um dado, né? Imagina que eu tenho uma população. Eu tenho a população, né? População aqui do Distrito Federal. Né? E eu vou sortear um cidadão. E eu vou perguntar qual é a renda desse cidadão. A renda, é uma variável que costuma ter aquela distribuição ali. Uma distribuição tipo boca de sino assimétrica. Por que isso? Observa que existe um acúmulo maior de pessoas numa faixa mais baixa da escala. Gente no 0,0 mesmo tem pouca gente. Todo mundo ganha um pouquinho, certo? Mesmo que seja o dinheiro do troco, enfim, mesmo que seja o pedinte. Ele tem alguma coisa, alguma entrada de dinheiro ele tem no mês, certo? Então essas pessoas, na região de extrema miséria não tem tanta gente, né? Quando você sai um pouquinho, você começa a encontrar uma multidão.
E tem uma galera que ganha muito pouco. E tem algumas pouquíssimas pessoas que ganham muitas vezes essas pessoas que ganham muito pouco. O que essas pessoas ganham, que ganham muito pouco, certo? Então isso faz com que a distribuição seja uma distribuição bastante assimétrica, com uma cauda muito comprida, certo? Na região de alta renda. A pergunta é, qual é a chance de você, sorteando alguém da população, encontrar alguém que tem uma renda de 2 a 5 salários mínimos? Esse tipo de pergunta, a função densidade de probabilidade responde. E ela responde de que maneira? Bem, você estabelece aqui na horizontal, na escala, qual é a faixa de renda que você está procurando, e você integra, você calcula a área do gráfico, a área sob a curva, nesse intervalo, certo? E você vai achar um percentual. E esse percentual diz a probabilidade de você encontrar, sorteando, uma pessoa naquela população que tenha aquela faixa de renda. Então, a densidade de probabilidade permite que você visualmente identifique quais são as faixas de renda, ou de escolaridade, ou enfim, da variável que você quiser, certo? Ou de desempenho no Enem, quais são as faixas mais prováveis, quais são as faixas mais ocupadas e quais são as faixas mais raras, certo? Tanto pela direita como pela esquerda. Bacana? Essa é a função densidade de probabilidade. Agora vamos lá. O que eu preciso saber sobre ela, né? Tem como a gente ter um vislumbre da densidade de probabilidade a partir de dados empíricos concretos. A função densidade de probabilidade ela geralmente é uma função teórica. Ela não tá, você não acha ela. Ela não sai dos dados para você. Né? O que você consegue fazer com os dados, com dados empíricos, uma variável escalar? Você consegue construir uma coisa chamada histograma. O que é um histograma? É um tipo de gráfico de barra calculado para uma variável escalar, certo? No qual essa variável escalar é fragmentada em vários intervalinhos, podem ser pequenos, podem ser mais largos, isso você tem como editar, né? E você vai contar naquele intervalinho quantas vezes aquela variável ocorreu. E você faz uma barrinha com aquela altura. Nesse outro intervalinho, quantas vezes a variável ocorreu? Você faz uma barrinha com aquela altura. Então você vai fazendo várias barrinhas, certo? Mapeando quais são os intervalos mais frequentes naquela variável escalar. Bacana? E assim você constrói um histograma. Aqui a gente tem um histograma para esses dados que a gente está coletando ali. Eu vou fazer, o nosso não vai ficar tão bonitinho assim não, tá? Em algum momento, bem mais para frente, eu ensino para vocês como é que a gente edita, mas aqui precisa saber um pouquinho mais de programação para fazer uma coisa com essa qualidade. Mas percebam aqui, ó. Então isso aqui é uma escala tipo Enem, ó. A média está perto do 500. Aí aqui tem um intervalinho, esse intervalinho um pouco antes do 500 tem pouca gente, mas um pouco antes tem mais gente, né? Percebam o seguinte, que essa distribuição aqui, ela ora excede o que a gente esperava pela função densidade de probabilidade normal, certo? Ora, ela subestima. Então, às vezes, a ocorrência real fica abaixo, às vezes acima daquilo que era esperado. E isso ocorre por amostragem. Esse é um efeito de flutuação estatística. Bacana? E é importante a gente estar atento a esses efeitos de flutuação estatística ao longo de todas as nossas análises. Bacana? Mas vamos ver como é que a gente pode fazer isso tudo no R. Eu vou criar aqui na variável y, certo? No vetor y, vou definir um vetor y, que é um vetor que vem de uma distribuição normal, tá vendo? R-norm, com 30.000 observações, média 500 e desvio padrão 100. Certo, pessoal? Mesma coisa que eu tinha feito, eu só escolhi outra variável. E agora eu vou colocar um histograma de y, ver como é que ele fica. Olha que bonitinho. Tá vendo? Então ele dá uma distribuição aproximadamente normal.